Hoje nós vamos falar sobre como que é a discussão de casos de negócios na Harvard Business School. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como que é a discussão de casos de negócios, os business case da Harvard Business School. Eu vou falar esse conteúdo aqui sobre como que é, na verdade como foi a minha experiência. Então vamos lá, esse ano eu fiz o curso da Harvard Business School, que é o curso de Valor em Saúde, que é o Value-Based Healthcare and Intensive Seminar. Se você nunca ouviu falar desse curso, dá uma olhada na descrição. E o mais importante, esse curso é um dos melhores da área de Valor em Saúde e ele acontece anualmente e está com as inscrições abertas para o processo seletivo. Então, se você tiver interesse, até o dia 15 de outubro você pode se inscrever nesse curso. É um curso fenomenal. A próxima edição vai ser em janeiro de 2022. E se você quiser saber mais, dá uma olhada na descrição que a gente já fez vídeo aqui no canal sobre esse curso. Então, basicamente a experiência que eu vou te falar é a experiência que eu tive fazendo esse curso. Como que é? Antigamente, ou antes da pandemia, as discussões de casos na Harvard Business School, não sei se vocês já foram ou já viram como é que é, mas as salas da Harvard Business School, elas são em formato de U. Então é muito legal, porque ela tem as bandeiras de vários países atrás, assim, na sala, decorando, porque as classes, as discussões de casos normalmente são com grupos internacionais, de MBAs ou de outros estudantes que vieram de vários lugares do mundo. Então essa sala é em U, o professor fica no centro, tem várias lousas, mais ou menos umas 6 lousas, que o professor vai usando, vai levantando e vai abaixando a lousa e vai perguntando para as pessoas. E é um caso bem dinâmico. Esse que eu tô falando é da vida real, né, antes da pandemia. E normalmente o professor faz perguntas, as pessoas respondem, é uma estrutura bem dinâmica. Não é uma aula, é uma discussão de caso. Uma aula normalmente a gente vai e a gente tem a recepção de informação, a gente fica como receptor, a gente fica como ouvinte e normalmente a gente fala, no máximo faz pergunta. Na discussão de caso, que é essa que a Harvard Business School faz, é totalmente diferente. Você tem que ter estudado todo o caso. O caso normalmente tem de 10, 15, 20 páginas, depende do caso, mas normalmente tem 15 páginas, normalmente em inglês, né? E aí um professor que é especialista naquele assunto, ele vem e explica para você aquele caso que ele estudou, que ele mesmo escreveu. Então é muito interessante porque a interação é grande. Mas como que tem sido agora na pandemia? Tanto no MBA da Harvard Business School, quanto esse curso da área de saúde. Ele tem sido online. Então é uma sala de Zoom em que as pessoas, eles tentam replicar a mesma dinâmica da sala de aula. Você tem que levantar a mão para você responder. E é extremamente interessante, porque você vai ter aula, nesse caso do curso de Valor em Saúde, você tem aula com o Michael Porter, tem aula com a Elizabeth Eisberg, que aliás escreveu esse livro aqui, juntos, e tem aula com o Robert Kaplan e várias outras lideranças, e é extremamente interessante. Então, normalmente o professor começa a discussão de caso com uma descrição breve, em torno de 3, 5 minutos, sobre aquele caso, e aí logo em seguida ele já começa a fazer pergunta. Aí quando começa a fazer as perguntas, todo mundo no Zoom já utiliza aquela opção do levantar a mão do Zoom, do raise hand, e aí fica listado várias pessoas, então 5, 10 pessoas levantam a mão e ficam listadas no Zoom, para que o professor escolha. Ele chama a pessoa, ele fala, João, Maria, Lucas, responda essa pergunta para mim. E aí quando ele fala para responder a pergunta, você entra na tela cheia, e aí você responde, e aí você começa a interagir. Então todo mundo fica com o microfone mudo, obviamente, o professor só que fica falando, e aí quando ele faz a pergunta, ele abre para todo mundo levantar a mão, e aí quando ele escolhe você, aí você vai lá e responde. É muito interessante essa dinâmica de Zoom, porque ela promove uma certa equidade na hora de levantar a mão também, porque como aparece todo mundo na tela do computador, fica fácil do professor ver quem já foi, quem não foi e escolher uma das pessoas que estão aparecendo na tela. É extremamente dinâmico, dá para perceber que os professores foram treinados para isso, porque do outro lado eles têm uma tela cheia das carinhas das pessoas. Então é fácil identificar que ele está olhando para todas as pessoas enquanto ele está fazendo a aula dele, fazendo a discussão. É importante lembrar também que durante essas discussões da Harvard Business School online, você tem que ficar com o seu vídeo aberto 100% do tempo, né? Que é o mínimo que é esperado, justamente porque do outro lado o professor tem uma tela em que ele vê todas as pessoas, né? Então, assim, é uma experiência bastante legal. Outra coisa que é muito importante, que substituem as lousas da vida real, são as lousas virtuais que ele tem. Então, o professor, normalmente, com os feedbacks e com as respostas que eles vão tendo na discussão de casos que os alunos estão trazendo, ele vai anotando
numa folha, como se fosse uma apresentação de slides, que depois fica disponível para todos os alunos. Isso é bastante interessante porque o professor não vem como um detentor de conhecimento que transmite esse conhecimento e aí todo mundo tem que aceitar. O conhecimento é construído em conjunto, então é extremamente interessante essas discussões online. Uma coisa que ajuda bastante também nos cursos é que existe uma preparação para o caso. Então, antes do caso, antes de ter essa interação com o professor, é muito interessante porque a gente tem antes uma preparação em subgrupos. Então, num curso de 100 pessoas, por exemplo, normalmente são divididos em grupos de 10 pessoas ou grupos de 8, de 6 e assim por diante, em que, dependendo do tipo de discussão e do tipo de caso, em que as pessoas entram meia hora antes da discussão para alinhar os objetivos e alinhar os conceitos antes da discussão principal. É uma forma interessante também de todo mundo interagir, pelo menos um grupo menor. Quem não gosta muito de falar com muita gente, o que quer que seja, mesmo no ambiente virtual, tem essa possibilidade de interagir num grupo menor para depois ir num grupo maior. Uma das coisas mais legais das discussões de casos da Harvard Business School, sejam elas presenciais, sejam elas online, são os protagonistas. Protagonista normalmente é aquela pessoa que é alvo do caso, ou seja, que participou daquele caso. Muitas vezes você tem uma discussão de caso. Por exemplo, nesse curso de Valor em Saúde, a gente teve a discussão de caso da Cleveland Clinic e daí quando foi na hora de discussão com o protagonista, quem veio foi o presidente da Cleveland Clinic. Então foi bem interessante, porque a gente discutiu o caso com uma das professoras que é referência, que ajudou a escrever o caso, que é a Elizabeth Teisberg, autora desse livro aqui. E aí depois de discutir com a Elizabeth Teisberg, vem o presidente atual da Cleveland e ele fala o que está acontecendo atualmente. Coisas que muitas vezes não foram abordadas no caso, mas que ele traz com uma vivência de mundo real, de vida real, que está acontecendo no momento atual. Os protagonistas são bastante interessantes. Eu lembro numa discussão de caso, essa daí não foi no curso online, foi no curso físico, em 2011, quando estava fazendo intercâmbio, que a gente estava discutindo lá na Harvard Business School sobre o caso da Endeavor. E eu estava discutindo com vários empresários e vários estudantes brasileiros nos Estados Unidos. E aí, quando eu estava no meio da discussão, a gente estava falando sobre uma pessoa que era a protagonista, uma das fundadoras da Endeavor. A gente estava discutindo por que ela tinha feito daquele jeito, por que ela tinha feito errado, tinha feito certo. Alguns estavam achando que ela estava fazendo certo, outros estavam achando que estava fazendo errado. Quando de repente, lá no final da sala, o professor fala assim: você que está aí, o que você acha sobre esse caso? E por que você fez desse jeito? Pois é, a pessoa estava lá na sala e ela vai lá e responde o que aconteceu sem ninguém saber que ela estava lá. Então é extremamente legal essa vinda do protagonista que acontece tanto no presencial quanto no online. Então, se você tiver a oportunidade de fazer algum curso online, pelo menos a impressão que eu fiquei é que não é prejudicado o tipo de interação, desde que você tenha uma internet adequada, você esteja preparado para o caso e que você queira se expor, se falar o que você pensa, falar o que você acha que são as respostas para o caso e queira participar. Desde que você esteja a fim de participar, não tem nada prejudicado por ser online. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e um grande abraço, até o próximo vídeo.